Então, nós, da revista Missões, a primeira pergunta que nós queremos fazer é a seguinte: o que é a visita canônica? Se chama visita canônica porque é prescrita pelo Código de Direito Canônico, quer dizer, o texto legislativo principal da Igreja Católica. Mas, de fato, para nós, irmãs da Consolata, a visita canônica é uma visita fraterna, diria sororal, no nosso mundo feminino. Acontece uma vez dentro do mandato da Superiora Geral e do seu conselho. O que quer dizer isso? Quer dizer que a Superiora Geral, ou uma delegada, passa em todas as comunidades do Instituto, ficando alguns dias com as irmãs de cada comunidade. É um encontro sempre muito lindo, muito enriquecedor, onde se dá espaço à escuta das irmãs, à partilha das alegrias, dos problemas, dos sofrimentos, das esperanças das irmãs missionárias e dos povos com quem elas partilham a vida e a fé. Agora, neste período, é o tempo da visita canônica à região Brasil. Portanto, já faz quase 2 meses que, junto com a irmã Natalina, a conselheira das Irmãs Missionárias da Consolata pelo continente América, estamos visitando as comunidades do Brasil e já passamos em todas as comunidades, ficando com as irmãs e tendo a oportunidade maravilhosa de conhecer o trabalho missionário delas e também as realidades dos diferentes povos que acolhem ela aqui no Brasil. Esta é a visita canônica, portanto, um momento de partilha, de intercâmbio, de enriquecimento recíproco, de recolha dos frutos que a missão sempre nos traz. Então, acho que uma das realidades da visita canônica é a gente viver num mundo em constante mudança. Então, o mundo muda hoje e a vida religiosa, missionária, não está alheia a essas mudanças, né? Então, quais são as mudanças, as atitudes da acolhida dessa mudança no Instituto? A mudança é um fato constante. Se fala assim, né, nestes anos da modernidade líquida, né, onde praticamente a única certeza parece ser a incerteza. E é mesmo assim, nós constatamos isso um pouco em todas as realidades onde estamos. O Instituto também muda, acompanhando as mudanças no mundo, a mudança da história. Não queremos ser um instituto parado, mas um instituto que caminha, que anda, que acompanha as mudanças da história. É assim que nestes anos, especialmente a partir de 2011, o capítulo geral de 2011 nos pediu um processo de revisão, de reorganização, um redesenhar também no Instituto, acompanhando as mudanças da missão e a mudança que acontece no Instituto mesmo. 100 anos atrás era um instituto muito diferente. Éramos poucas irmãs e todas italianas, né? Depois o Instituto teve uma fase de expansão. Graças a Deus entraram no Instituto pessoas, jovens mulheres de diferentes culturas e nacionalidades, e isso enriqueceu imensamente o Instituto. Hoje somos um grupo de 590 mulheres que pertencem a 19 nacionalidades diferentes e espalhadas em 4 continentes. Portanto, é claro que a dinâmica do Instituto tem que ser bem diferente da dinâmica de 100 anos atrás. Uma dinâmica muito mais intercultural, internacional, onde sobressai a apreciação do diferente, onde as diferenças são celebradas como dons, onde o Instituto tem toda a vontade e a alegria de participar na missão de Deus em construir nunca barreiras ou muros, mas sempre pontes e portas. Sim, então as missionárias da Consolata neste ano celebram 70 anos de presença no Brasil. Aliás, como todos os institutos fundados por bem-aventurado José Lamano, tinham como meta a África, mas ele próprio também disse que também ireis à América. São 70 anos de presença, então é um ano de festa, um ano jubilar. Então, qual seria a colaboração, né, do Instituto, a
aqui no Brasil para toda a dinâmica do Instituto em todo o mundo? Claro que uma região como esta, com 70 anos de experiência missionária, tem muito a oferecer ao Instituto todo, não somente ao continente América, mas ao Instituto. Por quê? Porque aqui as irmãs têm uma história missionária que enriqueceu ela. Temos irmãs que são idosas, por quê? Porque viveram toda a vida como missionária da Consolata e elas constituem para nós uma riqueza, um patrimônio espiritual claro, um patrimônio espiritual precioso, né? Portanto, temos primeiro esta riqueza de uma vida missionária vivida na pele das pessoas. E isto constitui para nós um tesouro que não queremos perder. Portanto, também na visita canônica demos todo o espaço a essas irmãs que ficam na casa de São Miguel Paulista, é a casa que acolhe as irmãs doentes, as irmãs idosas, para escutar a experiência dela. Eu sempre penso que escutar, deixar que a irmã partilhe a experiência é um grande dom. Quando elas partilham comigo durante a visita canônica, eu me imagino sempre de ficar por baixo de uma árvore grande, antiga, até com os troncos cheios de nós e de feridas, mas por isso capaz de oferecer para nós uma sombra. E a sombra é algo de muito precioso. Você sabe muito bem que quando anda no sol, numa senda, sem muita proteção de árvore, depois de um tempo você cansa e precisa de uma árvore, mas tem que ser uma árvore antiga, uma árvore grande, para sentar aí, refrescar a mente, o coração e o corpo, retomar a energia e repartir. Assim são estas irmãs. Portanto, acho que o primeiro dom da região Brasil para o Instituto é esta experiência vivida das irmãs. O segundo dom, claro, tem toda a parte da animação missionária e vocacional que as irmãs desenvolvem na Igreja do Brasil. E sempre falamos, nós não estamos aqui para substituir a igreja local, mas para animar a igreja local a desenvolver cada vez mais o aspecto missionário, ser cada vez mais igreja em saída. Então, este é o segundo dom das irmãs aqui na região Brasil, para a região Brasil, mas para o Instituto. Serem pessoas, mulheres consagradas missionárias que animam, estimulam a igreja local. Depois tem toda a parte vocacional. Agora temos algumas jovens mulheres que se estão aproximando do Instituto, mostrando interesse, algumas que já entraram, outras que estão a caminho. Portanto, também ali a vitalidade do Instituto, né? Estas jovens que se aproximam e se mostram interessadas. E depois temos também toda a parte educativa, os colégios aqui no Brasil, que tem toda uma tradição. E além de ser, com certeza, uma fonte de apoio até econômico à missão, mas isto não é e não deve ser a primeira finalidade. São centros de educação cristã e missionária. Portanto, os meninos, as meninas que passam por aí, recebem por anos uma formação missionária. São educados e educadas à fraternidade universal, a ser construtores e construtoras de pontes e nunca de barreiras. E isto me parece também algo de muito importante na nossa missão aqui no Brasil. Então, nós vivemos hoje uma nova primavera missionária. O Papa Francisco ele conclama toda a igreja a ser uma igreja em saída, ou seja, a rebuscar a missão, viver a missão com entusiasmo. E o nosso característico, o característico dos institutos fundados por bem-aventurado José Alamano é a missão ad gentes. Então, quais são os desafios da missão ad gentes hoje, na sua opinião, como superiora geral das missionárias da Consolata? Me parece que um primeiro desafio é um desafio interno ao Instituto. Qual é, às vezes, a tendência nossa? Abranger todo mundo, querer fazer tudo, porque tudo é missão. Então, tem muitas formas de sermos igreja em saída, de sermos missionárias. Mas isto tem vamos dizer, este perigo, que querendo abranger tudo, porque tudo é missão, podemos esquecer que a nossa missão específica não é qualquer coisa, não é qualquer matiz dentro da grande missão da igreja, mas é o agentes. Portanto,
os não cristãos. E me parece que o desafio primeiro, agora, ao interno do Instituto, é recordar, relembrar na prática que nós fomos fundadas para a evangelização dos não cristãos. Isto é um percurso de retomada de consciência carismática que estamos levando à frente nestes últimos anos e que está dando frutos muito saborosos, retomando aquilo que é a nossa missão específica dentro do contexto da grande missão da Igreja. Portanto, acho que isto seja o primeiro desafio. O segundo, dentro da missão Agentes, o fato de uma missão com a metodologia da Consolata e do Alamano, que é uma missão necessariamente humilde. Humilde, simples, com poucas estruturas, de pessoas que assim, vivendo de fato o espírito de família, não só entre nós, missionários e missionárias, mas também com os povos que nos acolhem, tratam de se inserir de maneira muito simples na realidade e de ter como primeira coisa uma atitude de aprendizagem. Somos alunos. Por quê? Porque ali onde chegamos, Deus já está, não precisa de nós para ser levado, Deus está aí, já semeou a sua palavra e não só semeou, já esta palavra deu fruto. Então, este desafio de sermos mais do que semeadoras, eu diria ceifadoras, dos frutos que Deus já semeou, regou e produziram cachos bons de uvas, utilizando a imagem da videira que nos está acompanhando como ícone bíblico nestes últimos anos. Portanto, esta atitude de entrarmos na vida dos povos com muito respeito, muita humildade, com uma sensibilidade para com a semente que Deus já lançou e que já frutificou e que nós estamos chamadas a reconhecer, identificar, ceifar e até colher e comer, para nos nutrirmos, alimentarmos desta semente que já cresceu e deu fruto. Portanto, esta aproximação aos povos com muito respeito, humildade e gratidão por aquilo que os povos nos oferecem. Terceiro desafio, eu acho que seja o diálogo. O diálogo com todos, sem excluir ninguém. Estamos presentes, de fato, em países, a maioria muçulmana, e para nós é uma bênção. É uma bênção porque o diálogo com nossos irmãos muçulmanos nos ajuda a perceber melhor as diferenças, mas também aquilo que nos acomuna. É muito interessante, por exemplo, a experiência em Djibouti, neste sentido. Já faz vários anos que as irmãs lá ficam, numa comunidade bastante longe da capital, no meio de um povo bastante muçulmano, são muçulmanos verdadeiros, eles se chamam assim, nós somos os muçulmanos verdadeiros. E como estas irmãs são acolhidas, como o povo defende as irmãs, como aprecia as irmãs como mulheres de Deus. Quando fui visitar Djibouti, fiquei muito impressionada pela acolhida afetuosa, verdadeira, que o pessoal desta pequena missão, nesta pequena aldeia, nos ofereceu. Nos tratou como princesas. Éramos duas irmãs, eu e a irmã Jacinta, que é a conselheira do continente África, nos acolheram como princesas. Não porque éramos nós, não nos conheciam, mas era uma maneira para demonstrar às irmãs que lá estão já há vários anos todo o carinho, todo assim, o amor que o povo tem para com elas. Então, o desafio do diálogo me parece muito importante. Claro que diálogo não é monólogo. Diálogo quer dizer que eu escuto, mas que também partilho a minha experiência ao par, deixando espaço para que a troca de dons aconteça. E está acontecendo, graças a Deus. Então, a busca da missão Agentes, que é o fundamental do nosso carisma, tanto dos missionários, tanto das missionárias da Consolata, nos aponta para várias direções de missão. Mas agora, já encerrando essa nossa conversa, eu gostaria de que a senhora pudesse dizer alguma mensagem para os jovens, daqueles que gostariam também de fazer essa experiência
de consagração à missão, e principalmente à missão de Jesus. Qual é a mensagem que deixa para todos eles? Muito sintética, não tenhais medo. Estou copiando, porque já o Papa Santo, João Paulo II, falou assim muitos anos atrás aos jovens: não tenhais medo de abrir as portas a Cristo. De fato, eu sempre digo a mim mesma, e quando tenho oportunidade de dizer para os jovens ou menos jovens, como eu gostaria, como queria que muita gente tivesse esta experiência de profunda alegria, que é intrínseca a esta vocação consagrada e missionária. Eu, quando entrei, já sou velha, portanto eu entrei já 27, 28 anos atrás, no Instituto. E entrei aqui porque achava que Deus que me chamava era maravilhoso e que a missão a gentes era maravilhosa. Agora, depois de 28 anos no Instituto e de 25 anos de vida consagrada, posso dizer: olha, a vocação nossa é muito mais bela, muito mais maravilhosa daquilo que eu achava no começo. E se eu tivesse que voltar atrás, 30 anos atrás, escolheria de novo esse caminho, porque é muito mais lindo daquilo que eu podia ter imaginado. Então não tenhais medo. Se sentem alguma coisinha ali no coração, não façam o esforço de mandar aquela coisinha embora. Abram as portas e escutem bem. Se a vocação tua, jovem, é esta, de ser missionário, você vai encontrar alegria só aqui. Não vai encontrar alegria em lugar nenhum. Se não é a tua vocação, aqui não vai encontrar alegria, vai encontrar só dificuldades. Portanto, não tenha medo. Abra a porta, deixe a luz entrar, acolha esta luz e seja disponível a ser uma pessoa alegre. Tem alguma coisa a acrescentar? Obrigada, eu já acho que falei muito, e a mensagem que queria dizer e dar está aí. Muito obrigada a vocês que me deram esta oportunidade. Então, obrigado em nome de toda a revista Missões, muito obrigado e um bom trabalho. Muito obrigada, que Deus abençoe. E assim eu partirei